Nós estamos caminhando rapidamente na nossa exposição de volta à palavra. Já estamos na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Quanto aprendizado, né? Começamos lá no Gênesis, depois tivemos um pequeno parênteses, estamos de volta livro por livro. Eu quero começar contando para você uma história que provavelmente você conhece já. Mas, por favor, eu peço a sua atenção sem qualquer divisão nesse momento. Dizem que um dia a mentira encontrou-se com a verdade. E aí a mentira disse assim: bom dia, senhorita verdade. Mas a verdade já ficou logo desconfiada. Olhou para o céu para ver se era realmente um bom dia. E lá estava, céu azul, sem nuvens pesadas de chuva, uma brisa agradável soprava, pássaros gorjeavam. E aí ela respondeu: bom dia, senhorita mentira. E aí a mentira disse assim: você notou como hoje está um dia quente? Aí a verdade: não é que a mentira está certa de novo. E aí relaxou um pouco, já se sentiu mais tranquila. E a mentira disse: olha, vamos aproveitar e vamos nadar um pouco nesse riacho aqui de águas cristalinas e calmas. E já tirou a roupa, lançou-se na água e começou a nadar. E a mentira falou: venha, vem verdade, olha como a água está gostosa, está muito bom aqui. Aí a verdade foi, tirou as suas vestes, mergulhou no rio de águas cristalinas e calmas, água fresca, gostosa. E enquanto estava mergulhando, a mentira saiu de fininho da água, pegou a roupa da verdade e se vestiu e saiu correndo. Mas a verdade, sendo consistente e coerente com a sua natureza, não aceitou vestir a roupa da mentira e saiu do rio assim mesmo, nua, e saiu andando pelos vilarejos e pelas ruas assim mesmo, nua. É desde então que as pessoas preferiram aceitar a mentira vestida de verdade do que aceitar a verdade nua e crua. Maquiavel, em uma de suas mais importantes obras, chamada O Príncipe, ele escreve o seguinte: o príncipe não precisa ser piedoso, fiel, religioso, basta que aparente ter essas virtudes. É só mentir, é só fingir. A segunda carta de Paulo aos Coríntios é um tratado que nos ensina como discernir, porque continuamente nós estamos entre a verdade e a mentira, entre relacionamentos verdadeiros e relacionamentos falsos, entre ministérios verdadeiros e ministérios falsos. E essa carta nos ajuda a olharmos e com clareza entendermos o que é que estamos escolhendo: mentira vestida de verdade, ou preferimos a verdade nua e crua? Mas não só para olhar o outro, mas para olharmos para nós mesmos. Aqui mais ou menos como foi o contexto, o pano de fundo histórico dessa carta. Primeiro, nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele escreveu uma carta à cidade de Corinto. Ele implantou aquela igreja, ele era o fundador daquela igreja. Ele passou 18 meses ali trabalhando com aqueles irmãos. E eventualmente ele enviou uma carta com várias instruções, mas ficaram muitas dúvidas. Então eles enviam várias perguntas para Paulo.
E Paulo escreve, em resposta àquelas questões levantadas, a carta que nós conhecemos no Novo Testamento como a primeira carta aos Coríntios. Então, por favor, fique comigo aí. A primeira carta aos Coríntios é, na verdade, a segunda carta aos Coríntios. A primeira carta não está no cânon, não está na Escritura. Paulo faz referência a essa primeira carta na sua canônica primeira carta. Fez sentido aí? Diga amém. Nessa primeira carta que nós temos no cânon, Paulo apresenta várias instruções importantes de como eles deveriam se conduzir na questão das divisões internas da igreja, das facções que estavam surgindo, dos problemas morais que eles estavam vivendo de uma maneira como se fossem pagãos, embora crentes. Nessa carta, Paulo corrige as questões dos excessos nas práticas dos dons espirituais e faz um regramento para aquela igreja. Corrige desvios doutrinários sobre a ressurreição de Cristo, tudo isso na primeira carta. Mas sabe de uma coisa? Eles não deram ouvidos à mensagem de Paulo. É claro que nós somos diferentes, não é? A gente lê um versículo na Bíblia e já obedece na hora, não é assim? Eles não eram assim. E que Deus tenha misericórdia de nós. Por essa razão, porque não obedeceram às instruções apostólicas da primeira carta, Paulo então faz uma visita àquela igreja. Ele vai até lá, ele visita esses irmãos para colocar as coisas em ordem, para resolver com olho no olho. Mas sabe de uma coisa? Foi uma visita muito difícil, muito dura. Não receberam bem o apóstolo, que então retira-se de lá e dá um espaço para eles, para que eles possam pensar um pouco, para que eles possam refletir e voltar ao seu juízo em relação às coisas de Deus. E aqui o que nós sabemos sobre essa visita que ele fez. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1. Importante você ter em mente o seguinte: antes dele escrever esta que nós chamamos de segunda carta, ele escreve uma outra, depois de ter se retirado de lá, uma chamada carta severa, com muitos puxões de orelhas. Não está na Bíblia. Então, a segunda carta de Paulo aos Coríntios é, na verdade, a quarta carta de Paulo aos Coríntios. Faz sentido aí? Diga amém. O que acontece é que apenas duas das cartas de Paulo eram inspiradas pelo Espírito Santo e entraram no cânon. Isso é extremamente importante na doutrina que nós chamamos de inspiração da Escritura. Mesmo um homem da envergadura de Paulo, nem tudo que ele escreveu foi inspirado, porque na doutrina da inspiração, ou seja, que Deus respirou o próprio texto, existe a preservação do texto. Em outras palavras, se o texto foi escrito, mas não foi preservado, não era inspirado. Dessas cartas, as duas que entraram no Novo Testamento são cartas inspiradas. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios. E aqui ele descreve qual foi a experiência daquela visita que ele tinha feito. Veja só, capítulo 2, versículo 1 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Veja a autenticidade de Paulo. Nós vivemos dias em que as pessoas querem que eu e você, de alguma maneira, coloquemos uma maquiagem nas nossas emoções. Temos que fingir emoções que são irreais. Lamentavelmente, o lugar onde mais se prolifera emoções falseadas é dentro da igreja de Jesus. Porque não se admite tristeza, não se reconhece a possibilidade de crentes se entristecerem. Mas a tristeza é também uma emoção legítima desse lado da eternidade. Existem situações que a única resposta cabível é tristeza. Aliás, seria uma coisa doentia, de tratamento psiquiátrico, quando a pessoa não sente nenhuma tristeza, quando deveria sentir. Jesus no Getsemane disse assim: a minha alma está angustiada até a morte.
É Jesus dizendo isso. Paulo descreve essa sua visita à igreja de Corinto como uma experiência de profunda tristeza, por causa do descaso, por causa do desinteresse deles. E quanto mais cedo, queridos, eu e você entendamos que a tristeza é uma experiência normal, legítima e que faz parte da realidade humana, melhor será. Muitos casamentos acabam hoje. Eu sou um pastor, eu sento com as pessoas há 30 anos ouvindo as histórias e as dores, e muitos dizem: eu não sou mais feliz. Mas vocês viram o que o jovem casal repetiu aqui na nossa frente? Na alegria ou na alegria? Não. Muitas vezes o tecido das relações humanas é um tecido de tristeza. E mais, nesse caso, a relação eclesiástica era uma relação de tristeza. Então nós podemos ter relacionamento familiar que está tecido em tristeza, relacionamento eclesiástico que está tecido em tristeza, e daí? Isso faz parte da jornada, isso faz parte da verdade nua e crua. É melhor ser consistente e real com a verdade. Estou triste, estou vivendo um momento triste, mas eu continuo confiando em Jesus Cristo. Essa é a única resposta cabível. Não falsear, não maquiar. Nós vemos que algumas coisas que aconteceram ali dava a Paulo todas as razões de tristeza. Capítulo 10, versículo 10 dessa segunda carta. Paulo sofreu, meus queridos, ofensas públicas naquela igreja. Veja só. As cartas com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra é desprezível. Olha qual foi a acusação que fizeram contra Paulo. Disseram que Paulo, quando mandava carta para exortar a turma, para puxar a orelha deles, ele era durão, mas que quando ele chegava lá na hora, ele não carregava a faca na bota, que ele era frágil, cordial demais, gentil demais. Como se não bastasse, olha o que eles disseram. E a palavra dele é o que? Desprezível. Se alguma vez você pregou e recebeu críticas, pregou e não gostaram do seu sermão, seja bem-vindo ao clube de Paulo. O apóstolo Paulo foi chamado por essas pessoas de um pregador desprezível. Veja só, eu me lembro que uma vez eu estava nesse culto, e o pastor, eu estava bem no início do ministério, estava começando ali na minha jornada pastoral, e o pastor estava fazendo um desafio para aquela comunidade de fé sobre a importância da contribuição financeira na igreja. E francamente, até onde eu posso me lembrar, ele fez com muito zelo, com muito cuidado, com muita sabedoria. Mas no meio daquele culto, uma senhora se levantou na audiência e ela disse: eu não aguento mais isso. Eu pensei assim, eu acho que ela vai reclamar que ele está tirando ofertas. E para minha total surpresa, ela disse: eu não aguento mais isso. Esses pastores pobres, pé rapados. Eu pensei, puxa, eu sou um deles. Ela falou: eu quero pastor rico. Eu, na minha juventude, quando você é jovem, você é mais impetuoso, neto de português. Eu ia pregar naquele dia, não me fiz de rogado. Eu disse assim: irmã mesmo, é o seguinte, eu prefiro ser chamado de pé rapado do que de ladrão, ok? Hoje eu não faria isso. Olha a acusação que Paulo sofreu, capítulo 11, versículo 7. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus?
A razão porque Paulo estava sofrendo essas ofensas é que um novo grupo tinha entrado naquela igreja em Corinto. Tinha New Kids on the Block, tinha uma turma nova ali, falsos mestres, falsos apóstolos, que queriam, provavelmente judaizantes, queriam desconstruir a mensagem do Evangelho, mas para desconstruir a mensagem do Evangelho, eles precisavam desconstruir Paulo. Como diz um ditado, quando se discorda da mensagem é melhor dar um tiro no mensageiro. E era o que eles fizeram. Eles queriam desconstruir Paulo. O primeiro argumento deles é que Paulo era frágil na presença deles, que Paulo não tinha uma retórica muito elaborada, a sua mensagem era desprezível. E agora, veja a acusação que eles fizeram. Eles disseram: Paulo prega de graça. O que prova, o que eles diziam, que Paulo é incompetente, porque se ele fosse incompetente, ele cobraria caro para pregar para vocês. Veja a inversão que eles fizeram de Paulo. Aqueles homens eram a mentira travestida de verdade. Mas não há nada novo aqui nessas afirmações. Nessas afirmações nós encontramos o que conhecemos hoje, ouvimos muitas vezes na televisão, no rádio, na internet, um tipo de evangelho estranho ao evangelho de Jesus Cristo. Um evangelho em que não há sofrimento, em que não há dor, não há lágrimas, um evangelho em que não existe crise financeira, não existe adoecimento, um evangelho estranho ao evangelho de Jesus. Eles afirmavam: se Paulo fosse de Deus, ele não estaria vivendo as tribulações que ele está vivendo. Veja a resposta de Paulo. Paulo vai responder de 3 maneiras, com 3 argumentos importantes, 3 temas que emergem dessa carta: caráter, contribuição generosa e a verdadeira credencial. Você está pronto aí? Diga amém. Porque até aqui foi só a introdução. Então vamos lá. Abra sua Bíblia, por favor, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, no versículo de 7 a 9. Caráter. Temos, porém, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos de 7 a 9. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Agora note: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Paulo inverte completamente o argumento daqueles falsos mestres, dizendo o seguinte: que a razão porque ele abria mão de recursos para abençoar aquela comunidade era o amor que tinha por eles, que ele chegava a praticamente espoliar outros que financiavam o seu ministério para poder atender a igreja de Corinto e não ser pesado para eles, e trabalhava como fazedor de tendas para que aquela igreja não tivesse que carregar a carga de financiar o ministério de Paulo. Era o amor. E aí Paulo diz agora o seguinte: que se o problema era a consideração da tribulação, eles tinham que repensar o que os teólogos chamam de evangelho cruciforme. O evangelho de Cristo é um evangelho em que se carrega a cruz, em que você olha para a situação e diz assim: está na hora de tomar a minha cruz e carregar a minha cruz nessa área. E é diferente, a tua é diferente da minha, mas cada um de nós chega numa encruzilhada da vida que precisa olhar, ou corre, ou diz: Senhor, com tua graça eu quero carregar a minha cruz. Não é o que diz o antigo hino? O antigo hino diz isso: eu também quero e vou carregar a minha cruz. Paulo, ao descrever nesse texto a dinâmica dos desafios e das tribulações que ele enfrentava, nos faz pensar a necessidade que temos da graça e do poder de Cristo em nós.
Os méritos não são nossos quando suportamos, os méritos são de Jesus. E olha o que ele diz aqui, que me chama muita atenção. No primeiro capítulo da carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta, ele diz assim, versículo 8: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos da própria vida. Ouviu? É o apóstolo Paulo. Não é qualquer pessoa escrevendo um livro bonito. É o apóstolo de Jesus dizendo: a grandeza daquela tribulação, o aperto daquela situação, o arroxo que nós vivemos ali foi tão grande que nós chegamos a desesperar da própria vida. Mas a graça de Cristo era com ele. E o que Paulo estava dizendo, note por favor, ele diz assim, no capítulo 4 que lemos há pouco, ele diz assim: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. É como a pipoca. Aliás, você pega o milho da pipoca e você submete ele a uma alta temperatura, e quando ele chega naquele ponto de temperatura elevada, a pipoca estoura, e aí você vê o que tinha dentro do milho, não é? Paulo está dizendo o seguinte: é o contrário do que os falsos mestres dizem. As tribulações nos dão a oportunidade, as dores, as angústias, a pressão, o arroxo da vida nos dá a oportunidade de externar o que está dentro de nós, de colocar para fora aquilo que estava ali enrustido, escondido. E queira Deus que pela graça de Cristo seja a vida de Jesus fluindo através de nós em meio às nossas tribulações. Então isso muda as nossas palavras, muda o nosso comportamento, muda as nossas atitudes, muda as nossas ações, porque nós somos exprimidos, apertados, e quanto mais apertam, de repente o sumo que sai de dentro de nós é mais da pessoa de Cristo. É esse o evangelho cruciforme. Ao contrário daqueles que prometiam saúde sempre, sucesso sempre, dinheiro sempre, riqueza sempre, a vida não é assim. Isso é uma mentira travestida de verdade, ainda que esteja regada com vários versículos isolados da Bíblia. Depois Paulo nos fala então dessa contribuição generosa, porque esses falsos apóstolos diziam: Paulo tinha que cobrar mais, Paulo tinha que cobrar caro. Eles cobravam caro, eles usavam roupas bonitas, caras, eles provavelmente dirigiam as melhores bigas disponíveis no mercado, perfumes caros. Eles diziam: olha, você pode ser, chegavam de helicóptero, eu não sei, bom, não tinha na época, mas você captou a mensagem, Eles tinham uma voracidade. Veja, a Bíblia, Deus, o Evangelho não é contra que você tenha desejo de coisas boas. Deixa eu fazer uma pergunta e seja sincero: quem é que gosta de coisa boa? Levanta a mão. Ok, tem um ou outro não, mas tudo bem, a gente quer por você, então está tudo certo. Nenhum problema querer comer num bom restaurante, vestir uma boa roupa, dirigir um bom carro. Você pode ter esta vontade, você pode buscar satisfazer essa vontade, mas a nossa vontade não pode se transformar numa voracidade tão grande, que mate a nossa generosidade. A gente tem que continuar sendo generoso. A marca de um cristão, de um seguidor de Jesus, é generosidade, não voracidade. Esses falsos mestres, a marca deles era voracidade. Veja como Paulo responde, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico,
se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Generoso, doador. Nós sabemos, quando combinamos essas cartas e quando estudamos a história, que Paulo está tratando aqui no capítulo 8, capítulo 9 dessa carta, sobre uma contribuição que a igreja de Corinto tinha se comprometido a fazer em favor da igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, quando você lê em Atos, é uma igreja generosa. Eles vendiam os bens, eles partilhavam as coisas que tinham, mas agora, nesse momento da história, eles estão passando uma grande crise, estão vivendo um tempo de fome. E o apóstolo Paulo, que era o apóstolo dos não-judeus, dos gentios, viajava pela Macedônia, pela Acaia. Ele começou a desafiar essas igrejas a contribuir com Jerusalém, com a igreja de Jerusalém, não apenas por causa do dinheiro, mas por causa da expressão do amor fraterno. É mais do que dinheiro, é o que significa associar-se com aqueles que estavam necessitados. Bem, a igreja de Corinto tinha dito que faria isso, mas por causa de todos esses imbrólios que surgiram, desse conflito em relação a Paulo, a sedução, a contaminação desses falsos mestres que ali estavam, eles não fizeram essa contribuição. Eles se deixaram seduzir pela voracidade. E quando você se torna assim tão voraz, você não quer abrir mão de nada, né? É tudo meu, eu, para mim. Mas Paulo apresenta Jesus como modelo de generosidade, de doação pessoal. Eu me lembro quando eu estava pregando numa igreja, isso faz muitos anos, e no final do culto, um garotinho, japonesinho, pequenininho assim, ele veio até mim, e ele veio carregando um ien, e ele me disse: é para você, pastor. Olha, o ien não vale economicamente muita coisa. A pessoa que estava acompanhando a criança me disse que aquela moeda, aquele ien, tinha um valor sentimental para ele, porque era a mãe dele que estava trabalhando lá no Japão que tinha mandado para ele. Você pode imaginar o valor daquele ien? Não era o dinheiro, era a expressão do amor fraterno daquela criança pela causa de Cristo que eu representava ali naquele momento. E que alegria foi receber aquele ien. Sabe, eu e você somos chamados não para voracidade, mas para generosidade. Com a generosidade nós abençoamos as pessoas que estão à nossa volta. E novamente eu repito, a professora Marilena disse aqui esplendidamente, pode ser seu tempo, porque o dinheiro é só um indexador que nós encontramos. Nós trocamos o nosso tempo por horas de trabalho e alguém nos dá um dinheiro. Então algumas vezes o que você tem que doar para alguém é o seu tempo. E começa onde, Leandro? Começa em casa. Começa mostrando para o marido que você tem tempo para ele, para a esposa que você tem tempo para ela, para os filhos que você tem tempo para eles. Começa com você parando o que precisa parar para dar atenção para o outro, dizer: eu tenho esse tempo para você. É ser generoso com o recurso não renovável chamado tempo. É ser generoso também com os seus talentos. Nós temos diferentes dons, diferentes habilidades, diferentes talentos, e precisamos do talento um do outro. Os nossos dons e talentos não podem ficar guardados, engavetados em algum lugar e a gente apenas desfrutar do talento do outro. Não, o que o outro está precisando, que dica ele precisa, como eu posso ajudar ele. E aí saímos não só ali do nosso lar, mas com a nossa vizinhança, com a nossa igreja, com a nossa cidade. E aí nós somos conhecidos como o povo mais generoso da terra. Aleluia! Que assim seja. Paulo estava dizendo: há um contraste entre verdade e mentira. A mentira travestida de verdade não expressa caráter, não, quando vem dificuldade. Mas quem é de Jesus brota o caráter de Cristo. A mentira travestida de verdade só tem voracidade para si mesma. Mas quem é de Jesus deseja sempre ser generoso. E finalmente,
Paulo vai falar das suas credenciais. Os falsos mestres, e é bastante curioso isso, que eles chegaram a afirmar que Paulo deveria pedir, veja você, carta de recomendação para entrar na igreja de Corinto. Eu acho isso um assinte. Veja só, capítulo 3, versículo 1, antes de chegar na última parte. 3, 1. Começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós? Chegou ao ponto agora que eles querem que Paulo, para ter qualquer trânsito na igreja de Corinto, traga cartas de recomendação. Mas quem fundou aquela igreja? Foi Paulo. Veja que contrassenso. Então Paulo decide apresentar as suas credenciais. Ele faz de uma maneira especial. Veja só, capítulo 12, versículo 10. Irmãos, vocês me aguentam mais alguns minutinhos? Dá um aceno, por favor. Amém? Estou quase. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, 12:10, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Se você ler depois com calma, e encorajo você que faça isso, essa segunda carta, você vai ver que Paulo descreve muitos traços da sua biografia. Por exemplo, ele fala que ele foi açoitado, ele foi fustigado com varas, ele ficou no relento em um naufrágio, ele teve que jejuar, e a propósito, não era jejum intermitente, é porque não tinha o que comer. Prisões, todo tipo de dificuldade. E ele diz nesse contexto que apesar de tudo isso, ele tem visões gloriosas de Cristo, mas ele recebe um espinho na carne. No grego, esse espinho é chamado de Agelos Satanás. Agelos Satanás significa um mensageiro de Satanás, enviado para me esbofetear, ele diz, golpe após golpe após golpe. Talvez as enfermidades físicas que ele enfrentou, talvez as prisões, os açoites, estava tudo ali. Essa força satânica das trevas que veio contra ele para criar tanta dificuldade fez com que Paulo clamasse ao Senhor uma vez: Senhor, tira de mim esse espinho na carne. E a resposta do Senhor foi: Paulo, eu tenho um plano melhor, a minha graça te basta, o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fragilidade, na sua fraqueza. Mas eu faria o mesmo? Paulo orou de novo: Senhor, tira esse espinho da minha carne. O Senhor disse: não, Paulo, eu tenho um plano melhor, o meu poder vai se aperfeiçoar nessa fragilidade que você está vivendo, Paulo. Mas Paulo orou de novo, terceira vez: Senhor, tira de mim esse espinho na carne. Paulo, eu tenho um plano melhor, sabe, o meu poder vai se aperfeiçoar em você. É difícil acreditar quando Deus diz essas coisas para nós, mas aqui Paulo descreve o que ele entende. Pelo que eu sinto agora, eu inserto aqui o agora, prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. E note a conclusão de Paulo: porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Por quê? Porque Cristo flui através de mim. Aquilo que Cristo disse que faria com ele, Cristo fez com ele. Sabe, Paulo tinha muitas credenciais para apresentar. Ele era um fariseu. Os doutores que estavam ali, aliás, eles são chamados no grego de superapóstolos, hiperapóstolos. Paulo fala: esses hiperapóstolos, eles querem comparar credencial. Eu poderia dizer: eu sou um fariseu. O fariseu tinha a Bíblia do Antigo Testamento memorizada. Imagine, Paulo, ele viu Jesus ressurreto, conversava com ele. Eles querem comparar credencial, os sinais prodigiosos. Paulo ressuscitou mortos, curou enfermos. Eles querem comparar credenciais, mas quando Paulo vai afirmar qual é a credencial mais importante, ele diz isso: quando eu estou fraco,
então que eu estou forte. Por quê? Porque é Cristo em mim, é a glória de Cristo. A pergunta que fica enquanto eu vou encerrando aqui é a seguinte: será que essa carta deu certo? Será que resolveu com a igreja de Corinto? Será que eles aceitaram seguir a verdade ao invés da mentira? Eu acredito que a resposta está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 26. Corinto ficava na Acaia. Se você abrir um mapa, você vai ver que tinham igrejas da Macedônia e a igreja da Acaia. A igreja da Macedônia já estava seguindo os ensinos de Paulo. Agora ele escreve a igreja de Romanos e veja o que ele diz, 15, 26. Porque aprove a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres entre os santos que vivem em Jerusalém. Pegaram a ideia? Corinto está na Acaia. Agora Paulo, anos mais tarde, está escrevendo aos Romanos e está dizendo o seguinte: a turma lá aceitou a mensagem, eles estão seguindo a verdade. Para nós a pergunta é: o que nós preferimos? Preferimos seguir a verdade nua e crua para a nossa vida, para a vida daqueles que estão à nossa volta, ou vamos ficar maquiando e fingindo e brincando com as coisas? Conta essa história de que um famoso violinista chamado Fritz Kreisler, ele um dia estava sem os documentos dele. Não sei se é uma lenda urbana ou se é um fato, mas ele estava sem os documentos e ele entrou numa loja de instrumentos, viu, Jaciel? E músico começa a querer olhar tudo que tem ali. Ele estava se divertindo e o dono da loja viu que ele estava carregando um violino e pediu para ver. Quando ele abriu o case para mostrar o violino dele, o dono da loja reconheceu que era o violino importante de Kreisler. Pediu licença um instante. Em alguns minutos chegou a polícia, querendo prender o violinista, acusando ele de ter roubado o violino do violinista famoso. E ele não tinha nenhum documento. Não, você vai preso, roubou. Aí ele pediu uma oportunidade. Falou: me deixa tocar o violino. Ele pegou o violino e tocou de modo tão magistral, tão belo, que não restou a menor dúvida de quem ele era. A verdade estava ali. Ele fez o que devia e o que sabia, e isso é irrefutável. O convite da palavra de Deus é que quando a vida se tornar difícil para você, toca o seu violino, confie em Cristo, deixe que o caráter de Cristo se manifeste na sua vida. Toque o seu violino, seja aquilo que Deus deseja que você seja. Quando a vida se tornar difícil, quando o mundo te pressionar com a sua voracidade, não arrede o pé, pratique generosidade. Quando te pressionarem muito e você estiver desesperado da vida, lembre-se que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Não precisa fingir. Se eu estou fraco, eu estou com dor, eu estou angustiado, está tudo tão difícil, mas o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, e com isso nós tocaremos o nosso violino. Vamos ficar em pé, vamos agradecer a Deus e pedir a sua força. Pai querido, muito obrigado por essa noite.